O Evangelho de João, seu primeiro capítulo. Faremos a leitura dos versos de 35 a 51. Nós estamos fechando agora esse primeiro capítulo. Lembram? Nós estamos expondo 4 livros da Bíblia. E nós estamos agora no Evangelho de João, fechando esse primeiro capítulo. Já foram 4 sermões só nesse primeiro capítulo. Então agora nós veremos esses últimos versos, o que ele tem para nos ensinar. Eu quero ler com vocês. Vocês, por favor, acompanhem a leitura. Diz assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oremos. Pai querido, acabamos de ler a tua palavra essa que alimenta a nossa alma. E é isso que nós te pedimos nesse momento. Fale conosco através do teu servo. Ministra o nosso coração, edifica a nossa vida, para que não saiamos daqui vazios, mas pelo contrário, cheios pela aplicação do teu Santo Espírito em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, para nós nos lembrarmos do seu contexto, João, aqui é o João Evangelista, um dos 12, que escreve esse evangelho para nos contar sobre Jesus Cristo. Fato importante para nós entendermos sobre esse evangelho é que quando você olha os 3 outros evangelhos, você percebe que João ele dá ênfases diferentes. Isso por quê? Porque João está preocupado com um problema existente e que estava surgindo no início da igreja, que era um problema chamado gnosticismo, onde uma filosofia pregava que, olha, a matéria é má, o espírito é bom. Se a matéria é má, ela pode ser hostilizada. O espírito não. Mas João vai mostrar que não é nada disso. Mas ele vai mostrar apontando para Cristo. Porque o Cristo, agora, que é eterno, ele veio ao mundo e assumiu a forma humana. Ele recebeu a matéria, o corpo. E ele viveu sem pecado, mesmo na natureza humana. Então a matéria não é má.
mas de fato o homem é mau. Mas Cristo que veio e que estou apresentando para vocês é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o evangelista tem como foco apresentar quem Cristo é. E Cristo é a essência de Deus. Ele é o próprio Deus. Por isso que ao iniciar o capítulo ele diz que esse Jesus é o Verbo. Esse Verbo é o Verbo que também é Deus. Mas ele só não diz, ele não apenas diz que o Verbo também é Deus, mas ele diz que esse Verbo eterno, ele também cria. Mas não só isso, ele também salva. Ele diz que esse Verbo é aquele que vem para iluminar o coração de todos os homens. Jesus é aquele que veio para iluminar o coração de todos os homens. Depois ele vai apresentar um outro homem, chamado também de João, mas esse agora é João Batista. O evangelista apresenta João Batista por quê? Porque João Batista é o cumprimento de uma promessa anterior à chegada de Cristo. E João Batista era necessário, dentro da sua missão, para preparar um caminho para o Mestre, para o Messias, para Jesus Cristo. Então, na narrativa do seu primeiro capítulo, nós temos agora João Batista sendo apresentado. E João Batista que veio, possivelmente, nós temos apenas uma ideia de números bíblicos na história do Evangelho, que ele teria 6 meses a mais que Jesus. Ele, na sua missão que veio antes da missão de Jesus, ele preparou o povo para receber o Mestre. Havia um período de 400 anos de silêncio, sem profecia. Agora esse profeta João Batista chega para apresentar que existe um Cristo prometido desde a antiga aliança, que haveria de vir para salvar os pecadores. E a partir da mensagem de João, muitos passaram a crer. E não só a crer, mas ver João como alguém que eles deveriam seguir. E passaram a ser discípulos de João. Mas o que é mais interessante para nós é perceber que João, em nenhum momento, reivindicou para si as pessoas que passaram a segui-lo. Fato é que ele começa a testemunhar de Jesus quando Jesus inicia o seu ministério. E nós podemos ver isso. O primeiro testemunho de João está no versículo 15, aqui desse primeiro capítulo. Quando diz João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. O segundo testemunho está no verso 19, quando ele diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E por 3 vezes eles questionam: quem é você, João? E ele diz: não sou o Cristo, não sou o profeta, eu não sou Elias. Mas quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Ele apresenta-se como aquele que é o cumprimento da promessa de Isaías. Depois, no verso 29 ao 34, nós temos o terceiro testemunho de João Batista. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse à multidão que o seguia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, pela 4ª vez e última vez, João vai falar especificamente a 2 homens. Olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele faz isso agora no verso 35. Jesus é o cumprimento da promessa. Ele veio na plenitude dos tempos para se revelar e cumprir sua missão de salvar pecadores por meio de sua morte na cruz. Quando ele iniciou o seu ministério, as coisas passaram a mudar, inclusive a própria missão. Quando Jesus inicia o seu ministério, na plenitude dos tempos, ele começa a mudar a história do cristianismo. E ele começa a mudar pela missão. Perceba comigo,
o verso 29, o verso 35 e o verso 43. Repetidamente vai dizer no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Isso por quê? Porque Jesus está mostrando que agora a missão dele é uma missão contínua. Não é uma missão pontual, é uma missão em que todo tempo o seu evangelho precisa ser apresentado. Dia após dia, Jesus precisa ser revelado, apresentado, testemunhado, anunciado. E agora Jesus mostra o caminho e a dinâmica dessa missão para os seus escolhidos e para aqueles que passarão, através dos apóstolos, a crer na mensagem do Evangelho. Então nós veremos aqui a revelação de Jesus trazendo um caráter cíclico para a missão. Passamos a compartilhar e testemunhar apenas no culto de domingo ou todos os dias. A Escritura diz para nós que a missão que foi dada é para que, indo, preguemos. Enquanto estamos caminhando, anunciemos o Evangelho da salvação. Nós vamos perceber algo interessante aqui, queridos. Jesus chama. E o chamado de Jesus impulsiona a missão. Jesus chama e o chamado de Jesus impulsiona a missão. Nós vamos ver isso em dois momentos. São dois convites que Jesus fará e que vão, consequentemente, redundar em uma ação daquele que foi chamado. Então nós vamos ver, primeiramente, dos versos de 35 a 42 e depois do 43 a 51, essa história. Na medida que eu for lendo os versículos, eu vou aplicando essa narrativa para o nosso contexto. A narrativa não é normativa. Por isso, a narrativa nos conta a história daquele tempo, mas nós podemos tirar lições dessa narrativa e aplicar para o nosso dia. E faremos isso versículo a versículo. João, possivelmente o João Batista, está no final do seu ministério e agora apresenta aos seus discípulos a quem eles deveriam seguir. Aquele de quem ele anunciava, aquele de quem ele ensinava, aquele de quem ele preparava o caminho. E ele então se dirige aos seus dois discípulos, vendo Jesus passar com a multidão, e diz a eles: eis o Cordeiro de Deus. Olha para ele. É ele que vocês precisam seguir. E toda a mensagem que eu ensinei para vocês é dele. Então é para ele que vocês têm que se deslocar. É para ele que vocês precisam passar a viver. Então João anuncia isso a eles. Eis o Cordeiro de Deus. E aqui nós já podemos pensar em dois fatores importantes que o texto pode nos permitir aplicar. Primeiro, João, mais uma vez, demonstra até onde ia o seu ministério e quem os discípulos que o seguiam deveriam verdadeiramente seguir. E como podemos aplicar isso? Entendendo, queridos, que todos os que se achegam a Jesus são de Jesus, não são do pastor Robert, não são do pastor Carlos, não são da Igreja Betânia, são de Jesus. As pessoas não devem seguir homens, as pessoas devem seguir a Cristo. Por isso a mensagem a ser pregada precisa apontar a Cristo e não para nós mesmos. A mensagem que deve ser anunciada é a mensagem do Messias que veio para tirar o pecado do mundo. E é Ele que salva, que liberta, que cura. É Ele que nos convida para andar na sua presença e sermos perfeitos. Então, não é o pastor que vai reivindicar para si pessoas, mas é o pastor que vai conduzir as ovelhas ao pasto do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Quantas pessoas estão seguindo homens no lugar do Salvador? Achando que esses homens são salvadores e colocando a eles esse status de salvador quando não passa de meros homens pecadores. Mas o verdadeiro Salvador, ele veio ao mundo sem pecado para poder pagar o preço para nos salvar. Esse
é que nós devemos seguir. É a mensagem cristocêntrica que deve estar na centralidade do culto bíblico. Somente essa mensagem deve ser anunciada. Cristo, o Senhor. João fez questão de dizer, ele é o Cordeiro de Deus. E essa figura do Cordeiro de Deus era justamente para apresentar vocês, judeus, que estavam aguardando a vinda do Messias. Vocês precisavam levar um cordeiro ao sacrifício. E uma vez por ano o sacerdote levava esse sacrifício diante de Deus para perdão e remissão do pecado de vocês. Mas agora aquele que veio é aquele que de uma vez por todas, como cordeiro, irá ser crucificado no madeiro para que o seu sangue derramado pudesse purificar o pecado do passado, do presente e do futuro. Para que vocês não precisem mais de sacrifício, pois um sacrifício é suficiente. O sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está apontando para a obra de salvação, que passa pelo sacrifício do Cordeiro. E quem é esse Cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, João faz questão de anunciar a esses dois discípulos que eles deveriam seguir Jesus. E não ele. Jesus. É chegada a hora de vocês seguirem a Jesus. O texto continua. E agora nós encontramos os discípulos se dirigindo a um mestre. E os discípulos então vão até Jesus. Diz o verso 37, os discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E a ideia do verbo aqui é uma ação rápida. Seguiram a Jesus, após isso, seguiram a Jesus. Mas veja a reação de Jesus. Jesus, 38, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Diante da multidão que acompanhava Jesus, Jesus não estava sozinho, esses dois se apresentaram. E a ideia que a narrativa nos apresenta é que eles não se achegaram e falaram, mestre, nós chegamos, estamos aqui com o Senhor. Não. A ideia do texto é que a multidão estava junto e eles chegaram junto da multidão e continuaram caminhando com a multidão. Mas a resposta que o texto nos traz é que Jesus olha para eles. Porque Jesus sabe que agora passaram a caminhar com ele mais duas novas pessoas. Jesus se importa com cada vida. E ele conhece cada uma das suas ovelhas. Então, quando aqueles homens se achegam, quem tem a reação de se dirigir a eles é o próprio Jesus Cristo. E a pergunta de Jesus é interessante. Jesus não pergunta para eles, quem vocês procuram? A pergunta é o que vocês estão procurando. Não é quem, mas é o que vocês estão procurando. E isso para levá-los à compreensão de que eles estavam ali não apenas seguindo a Jesus, mas seguindo a essência daquilo que ele era. Porque o que eles estavam procurando era o alimento para a vida. O que vocês estão procurando aqui? O que vocês estão procurando nessa igreja? O que vocês estão procurando? Esses homens ouviram isso de Jesus. E qual foi a resposta deles? Rabi, que quer dizer aqui em hebraico, mestre, João faz questão, em parênteses, de traduzir isso. Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora. Olha que interessante. Eles perguntam onde o Senhor mora. Por quê? Por que eles perguntam onde Jesus mora? E a pergunta de Jesus, e a resposta de Jesus é: venham ver. Sabe o que está acontecendo aqui, queridos? Eles estavam pedindo um convite para o lugar onde Jesus estava morando, de modo que pudessem, longe das perturbações, do campo aberto, da multidão,
passar algum tempo com o homem que havia sido indicado a eles como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus rapidamente responde: venham ver. Vocês querem conhecer? Venham. E essa resposta foi melhor do que eles esperavam. Porque eles poderiam esperar que Jesus apontasse para um tempo futuro, mas ele aponta para um tempo presente. Venham ver agora onde eu moro. E João, o evangelista, faz questão da narrativa de apontar o horário para nós. 4 horas da tarde. E passaram aquele dia com eles. Onde? Onde Jesus morava. Fazendo o quê? Assentado aos pés do Mestre. Para ouvir e se deleitar naquilo que ele é. Venham e vocês verão. Queridos, o Senhor Jesus nos convida não para sermos meros seguidores, mas sermos um seguidor consciente de quem nós estamos seguindo e servindo. Porque muitas pessoas se achegam e falam: agora eu sou crente, mas vive como um descrente. Seguir a Jesus é andar em Jesus. Seguir a Jesus não é andar com Jesus, mas é andar em Jesus. Andar nos caminhos de Jesus, vivendo como Jesus e fazendo a vontade de Jesus. Isso é se deleitar na presença daquele que é o alimento contínuo para a alma. A Escritura nos leva ao entendimento que nós temos que ser imitadores de Deus. Não meros espectadores, mas imitadores. E só podemos imitar aquele que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, nós não vamos imitar. E muitas das vezes nós conhecemos mais o mundo, porque a nossa imitação é mais do pecado mundano do que, de fato, a essência daquele que nos transformou para viver nele, para ele e por ele. O convite de Jesus diante da necessidade daqueles homens é: venham provar de mim. E eles passaram um dia provando daquilo que Jesus é. E quando nós provamos de Jesus, sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando nós provamos de Jesus? Nós não paramos com essa mensagem aqui. Nós saímos por aí anunciando. Não é isso que aconteceu na sequência? Veja na sequência o que o texto nos diz. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele aquele dia, era mais ou menos 4 horas da tarde. Olha que interessante os verbos. Eles foram, viram e ficaram. Foram, viram e ficaram diante do Mestre. Mas na sequência diz: André, agora é revelado o nome de um dos dois, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. E aí, novamente, o João, evangelista, vai traduzir. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e lhe disse. Mas olha que interessante. André e o outro discípulo, que o nome aqui não é mencionado, os estudiosos entendem que é o próprio evangelista João. Esse que está escrevendo o evangelho. Seria o outro. E João fez isso também depois com seu irmão Tiago. Mais à frente. Mas aqui ele dá ênfase a André. E André fez isso. André ouviu a mensagem, se deleitou na presença do Senhor e agora ele saiu para buscar alguém, para apresentar também esse evangelho. E veja que o texto diz aqui que primeiro, esse advérbio temporal é muito importante no texto. Sabe por quê? Porque esse primeiro aqui, no original, é proto. Ele é primeiro de escala de prioridade. Existem prioridades que vão mudar continuamente, mas esse primeiro nunca muda. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que primeiro ele foi buscar quem? O irmão. Olha a missão, queridos. Quando nós somos chamados por Jesus Cristo e nós nos deleitamos na sua presença, nós primeiramente precisamos buscar, sabe de quem? Os de casa. É os de casa. Sabe por quê? Porque são os de casa que te conhecem intimamente. São os de casa que sabem quem você é. São os de casa que verão verdadeiramente a sua transformação.
Então a missão que Jesus vai desenhando aqui para nós, através dessa narrativa, é uma missão que começa primeiro dentro de casa. A partir do momento que somos transformados, nós temos que convidar os de dentro, a começar pelo pai, pela mãe, a começar pelos filhos. Aí depois nós vamos seguindo pelos parentes, depois para os amigos, depois para os colegas. E por quem Deus nos colocar ao longo da nossa jornada. Jesus chamou, eles se deleitaram na presença e numa ação contínua eles foram pregar o Evangelho. Primeiro os da sua casa. André buscou a seu irmão. E olha que interessante, queridos, que o texto também nos mostra. André vai, busca o seu irmão, e quando esse irmão dele chega na presença do Senhor, o que acontece? O texto diz que Jesus o olhou. E esse olhar aqui é um olhar de permanecer, é um olhar de profundeza, é um olhar de ir no mais íntimo do ser. Ele olhou atentamente, percebeu com atenção e disse: você é Simão, filho de João. É mais ou menos a ideia assim: você é Simão, apesar do seu pai, você agora será transformado. Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Aí de novo a tradução, que quer dizer Pedro, pedra. Queridos, o encontro com Jesus não nos deixa da mesma forma. Ela nos transforma. Quando Simão é levado pelo seu irmão diante de Jesus, o que acontece já é uma transformação de identidade. E é isso que Jesus faz conosco. Quando Ele nos transforma, Ele nos dá uma nova identidade. Ele deu uma nova identidade. Naquele tempo o nome era muito importante, porque o nome significava uma profundeza daquilo que era o caráter da pessoa. Então Jesus muda o nome para mostrar que ele não apenas mudou o nome, mas mudou a disposição daquele homem. Agora será chamado Pedro, pedra. Você agora é um escolhido de Deus. André, João, agora Pedro. Mas o texto vai nos levar para mais um convite. Então nós vemos no primeiro momento um convite que Jesus faz. Venham ver. A esses dois discípulos de João Batista. E consequentemente, André, um dos dois, foi buscar o seu irmão para apresentar também o Messias que havia chegado. E agora, no segundo momento, a partir do verso 43, nós temos uma mudança de cenário, mas uma dinâmica que é parecida com a anterior. Jesus agora sai, do verso 43, de Betânia para Galiléia, onde encontra Filipe e o chama. Queridos, o verbo, quando nós estudamos, mostra uma força, e de fato é uma força que nos leva à compreensão daquilo que na teologia nós chamamos de vocação eficaz. Porque se você perceber, só diz assim: Jesus viu e chamou, e ele seguiu. Não tem um diálogo como teve anteriormente. Ele só seguiu. Então essa força do chamado aqui é o chamado interno. E nós chamamos isso de vocação eficaz, quando o Espírito Santo ele entra em nós. E ele toca no nosso coração, para que a chamada externa, que é a palavra sendo pregada, possa ser compreendida, aceita e dita: é essa palavra que eu quero para mim. E é ele que eu vou seguir. Então, o que foi demonstrado aqui é que Filipe teve uma chamada interna e externamente ao mesmo tempo. Interna, o Espírito Santo habitou. Externa, porque ele estava diante da mensagem do Evangelho, que é Jesus Cristo. E ele seguiu o seu mestre. Ele seguiu a Jesus. E João faz questão de mencionar aqui um detalhe. A narrativa, querido, das Escrituras sempre tem detalhes.
Não perca os detalhes de vista. Porque aqui ele vai trazer um detalhe que aparentemente pode passar despercebido para nós, mas faz todo sentido quando nós temos a Escritura em mente. Ele fala o nome da cidade e diz ainda que da cidade também era André e Pedro. Mas que relevância a cidade tem? Toda. Ele diz aqui que Filipe é de Betsaida. Ele identifica também André e Pedro como da cidade. E esse detalhe aponta, sabe para quê? Para a misericórdia de Cristo. Por que misericórdia de Cristo? Se você lembrar, o próprio Jesus vai amaldiçoar essa cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ele vai amaldiçoar essa cidade, porque essa cidade era uma cidade perversa. E aqui, João faz questão de mencionar isso só para dizer, mesmo na cidade perversa, Deus tem um povo que ele separa para ser o seu povo. Mesmo na cidade de São Vicente, Deus tem um povo que chama para ser o povo. De Santos, da Praia Grande, de qualquer região, Deus tem um povo que ele tem que chamar para ser seu povo. Você está aqui porque Jesus chamou você para ser povo escolhido dele. Louvado seja Deus por isso. Então veja como os detalhes são importantes em toda a Escritura. E agora nós vemos que Filipe vai encontrar Natanael. E assim como André encontrou seu irmão. E diante de Natanael, Filipe, com grande entusiasmo, vai dizer: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe, aqui ele está apontando para a lei e os profetas. E apontar para a lei e os profetas, ele está apontando para onde? Para o Antigo Testamento. Dizendo, Natanael, lembra do Antigo Testamento? A lei apontava para Cristo. Os profetas anunciavam Cristo. Nós achamos ele. Venha, nós achamos ele. Natanael, nós achamos o Messias. E ele dá mais detalhes. E sabe o que é mais, Natanael? Esse é Jesus, aquele Nazareno, que é filho de José. Nós sabemos que por lei ele era filho de José, por mais que Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo em Maria. Mas por lei, José casado com a Maria. Então, seria filho. E ele faz essa identificação a Natanael para Natanael perceber quem era esse que eles haviam encontrado. Mas é interessante a pergunta de Natanael. Possivelmente ele trouxe a memória dele para tentar identificar Jesus com Nazaré. E aí Natanael vai dizer: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. Olha que interessante, Filipe vai usar a mesma forma argumentativa de Jesus. Venha ver. E quando ele faz isso, ele quer dizer: eu não vou gastar tempo aqui te explicando por que esse de fato é Jesus. Eu não vou gastar tempo aqui te explicando isso. Não, venha você mesmo ver. Lembra o que eu falei para as crianças? Crianças, vocês vão olhar para uma coisa, vocês vão provar, mas às vezes só por olhar, você vai achar que aquilo é bom, mas depois de provar vê que não é bom. E coisas ruins aos seus olhos, à sua vista, pode ser boa quando experimenta. Então, o melhor argumento é: venha ver. Sabe quando você está com a pessoa falando de Jesus? Ela: não creio, não quero isso, igreja para mim é tudo a mesma coisa. Não, vai lá conhecer a igreja presbiteriana Betânia que está sendo plantada perto da sua casa. Não, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma igreja. Em vez de você gastar explicando, diz: venha ver. Porque, primeiro, se a pessoa vier, ela não vem na força dela, ela vem na força do Espírito Santo, porque é ele que traz. E segundo, ele vai provar e ver que de fato o Senhor é bom. Não porque o pastor prega, não porque os pastores pregam, não porque tem gente que canta,
Não porque tem um espaço bonito agora. Não. É porque Jesus será apresentado. Provar e ver que o Senhor é bom. E Natanael não questiona. Ele vai. Mas veja o que o Senhor vai fazer. Lembra? Quando Simão chega diante de Jesus, Jesus transforma a identidade dele. Agora Natanael vai também experimentar a profundidade de um olho perscrutador do Messias. Olha o que o texto diz. Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então, Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Ah, meu amigo, pois você verá coisas maiores do que essas. E acrescentou, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Queridos, quando Natanael chegou, Jesus disse, eis um verdadeiro israelita em que não existe fingimento algum. Nessa versão, diz fingimento. Em outra versão, vai dizer não existe dolo. De onde o Senhor me conhece? Jesus vai dizer, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Ou seja, Natanael descobre, para o seu grande espanto, que o olhar de Jesus é penetrante. Ele o viu enquanto estava possivelmente repousando ou meditando debaixo de uma figueira. Jesus conhece intimamente o seu coração. Quando você chega a Ele, é Ele que vai entrar no seu coração para transformar as mazelas que se fazem presente para um novo viver e para uma nova disposição. O profeta já disse para nós que somente um pode esquadrinhar o nosso coração. Somente Deus pode ir no mais fundo do nosso ser. Somente Ele pode, de fato, esquadrinhar, varrer todo o mal existente em nossa alma. Somente Ele. E Jesus já dá um indício do que Ele faz na obra de salvação. Ele entra no mais profundo. Isso era um sinal para Natanael do poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha que interessante, queridos, como é importante nós termos toda a Escritura trilhando nas nossas leituras e não pegarmos textos isolados, sem olhar para o todo. Sabe por quê? Dolo aqui, ou sem fingimento, é uma palavra que quando você vai analisar, ela significa usurpador. Vocês conhecem alguém no Antigo Testamento cujo nome era Jacó e que significa usurpador? Vocês lembram o que aconteceu com Jacó quando ele teve um encontro com o anjo do Senhor que guerreou com ele lá no Val de Jaboque? E o que aconteceu no final daquela luta? Deus mudou o nome dele para... O que Jesus disse para Natanael? Você é um verdadeiro israelita. Ele não está dizendo que você não tem pecado. Ele está dizendo, você é um verdadeiro israelita, sabe por quê? Porque aquilo que Deus fez com Jacó, Deus fez contigo. Você é um verdadeiro israelita porque você é filho de Deus. Mas não para por aí. Se você olhar agora o que Deus vai dizer que Jesus vai dizer para Natanael, você verá coisas ainda maiores. E no verso 51 diz, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem viu isso? Jacó, quando estava indo para a casa de Labão, ele descansa, ele se deita e ele tem um sonho. E o que ele vê no sonho? Uma escada e os anjos de Deus subindo e... Olha o que Jesus estava dizendo. Natanael, você verá coisas maiores, sabe por quê? Porque aquela história de Jacó, aquele sonho de Jacó, apontava, sabe para quem? Quem é ali a escada? Jesus.
A escada que Jacó viu no seu sonho é Jesus, é a ponte entre a humanidade e Deus. Então, Jesus está dizendo para Natanael, você verá a ponte, o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo, ou seja, você verá as bênçãos de Deus sobre a sua vida, meu querido irmão. A graça de Deus superabundando sobre você, e isso de forma contínua, porque o Salvador veio para transformar o seu coração. A ponte está agora diante de você e de Deus. Você tem acesso, o véu se rasgou, você tem um livre acesso diante de Deus, e agora você pode desfrutar da presença desse Deus vivo e verdadeiro. Não precisa de sacerdote, não precisa de sacrifício, só precisa você entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, mas ele fará por você. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Eu não posso perder isso de vista. E ele está chamando Natanael e a mim e a você a olhar e perceber que Jesus Cristo, ele é a ponte contínua da nossa vida. É ele que intercede junto ao Pai por mim. É ele que faz isso por mim e por você. É esse Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não só salva, mas ele continuamente sustenta. Porque aqui mesmo, no primeiro capítulo, diz que esse Jesus é aquele que tem graça sobre graça. Ou seja, ele dá a graça da salvação, mas continuamente ele derrama graça. E quando essa graça, ela se finda, ele derrama mais, e mais, e mais. Porque ele é a fonte da vida. Quem tem sede, venha e beba da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Quem tem fome, venha e come do pão vivo que desceu dos céus. Jesus é esse que convida a mim e a você a ir à sua presença e ver que ele é bom. Venham ver que ele é bom. Concluo então, queridos, dizendo que nós precisamos de pessoas e igrejas que nos levem a Cristo e não nos reivindiquem para si. Essa igreja é a igreja que eu posso congregar, que aponta apenas Cristo. Precisamos entrar na morada de Cristo para provar e ver o quanto nosso Salvador é bom e compartilhar dessa graça com os que estão próximos a nós e com os de fora. E é necessário ser transformados e salvos por Jesus Cristo para experimentarmos essa fonte de vida. Diante dele, que é a nossa ponte, podemos desfrutar das ricas e insondáveis bênçãos de Deus. Somente nele tudo isso é possível. Você já teve acesso a essa ponte, que é Jesus Cristo? Se você ainda não teve acesso, hoje, nesse momento, você pode passar pela ponte, porque Jesus te chama a vir e ver o quanto ele é bom. Crianças, o desenho que nós pedimos para vocês é justamente para mostrar que vocês precisam provar e ver que o Senhor é bom, lendo a Bíblia. Mas não só ler a Bíblia para si, mas ler a Bíblia também para os... Porque seus colegas também precisam conhecer o mesmo Jesus que vocês conhecem. Vamos pregar o Evangelho para os nossos amigos, falar de Jesus para os nossos amigos? Vamos? Que Deus nos abençoe neste momento. Quero orar com você, depois nós vamos cantar uma canção e quando terminar o culto nós falaremos com as crianças e veremos os desenhos delas, tá bom? Vamos orar? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.